Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui. A formação da criança, do filho, é uma obrigação do pai e da mãe. No caso de haver um rompimento do casal, continua-se a obrigatoriedade da educação, da formação e alimentação desta criança. Sem dúvida, Mafalda. Mas muitas vezes ou o pai ou a mãe acaba sendo omisso. E quando não se paga a pensão? Da cadeia. Da cadeia. Na esfera civil, né, é a única relação jurídica que dá cadeia é a pensão alimentícia. A criança, nós temos o Estatuto do Menor e do Adolescente, que vem em proteção ao menor. A lei, no Código Civil, ele instituiu a guarda compartilhada, que é isso é muito novo, onde os pais compartilham a guarda da criança e aí cuidam da educação, do crescimento dessa criança e tudo em conjunto. Para isso, entende-se a lei de que os pais têm que, em igualdade de proporção, auxiliar nos alimentos. O que a gente vê muito, como você bem disse, com muita tristeza, é um dos pais se furtar. É importante aí uma ressalva, tanto a mulher como o homem têm obrigação, em condições de igualdade, em gerir a manutenção dessa criança. Porque se ela fica com o pai, a mãe tem que dar a pensão. Exatamente. Se fica com a mãe, o pai tem que dar a pensão. Sim, mas nessa pensão que se computa, o cômputo que se faz é o seguinte: se para manter a criança precisa de R$800, por exemplo, entende-se que a mãe tem que colaborar com 400 e o pai com os outros 400. Meia. Não basta que ela fique em casa apenas sem exercer uma atividade laborativa, achando que o pai vai bancar tudo, porque o Código Civil veio extinguir essa condição, entendendo de que a relação é conjunta, que a guarda deve ser compartilhada e assim também os direitos e os deveres. O que a gente vê muito, com muita tristeza, é que quando há a separação, um deles tenta burlar a pensão através de um registro inferior. De rendimentos. Exato. Ou não declarando os seus rendimentos. E o que a gente tem feito na justiça é demonstrar essa falcatrua. Exatamente. Como? Demonstrando essa riqueza externa. Então, ele ganha um salário mínimo, o ex-marido, por exemplo. Declarado. Mas tem um carro importado, anda com roupas de grife, sapatos muito bons, está sempre em bons restaurantes, então ele não ganha um salário mínimo, concorda? Verdade. Então, os juízes hoje, eles levam em conta o tipo de vida que a pessoa leva, o status que ela tem, para acreditar se aquilo que está sendo apenas contabilmente demonstrado é o real. E nós sabemos que não é a verdade, as pessoas costumam burlar para lesar. O que é triste, porque não é a mulher, não é o marido, o ex-marido que é penalizado. É a criança, né? No caso dos pais estarem impossibilitados financeiramente de manutenção desta criança, algum familiar vai ser responsabilizado? Quem responde são os avós. Os avós. Os avós. Na falta de condições dos pais, isso devidamente comprovado, de manter essa criança, os avós devem contribuir com os alimentos. Sofrendo também as mesmas penas da lei, até a prisão, se não cumprir o alimento. Legal. É legal. Se for condenado ao pagamento do alimento e não cumprir, também o avô poderá ter uma pena de prisão decretada. Agora vamos para uma outra raia. Não é casado. É um pai solteiro e uma mãe solteira. Ele não reconhece a paternidade
e não quer dar pensão alimentícia. O que fazer, doutora Nilza? Veja, recentemente saiu uma lei, isso antes os juízes julgavam apenas pelos indícios, quando se entrava com a ação de investigação de paternidade e o pai se negava ao exame de DNA, no conjunto comprobatório, poderia-se dizer que ele é o pai. Hoje existe uma lei, ela está em vigor há menos de 30 dias, dizendo que quando o pai se nega ao exame de DNA, já se pode presumir a paternidade. O juiz já dá pela paternidade porque ele se negou ao exame do DNA. Então, veja, já não é mais tão simples. Bem recente. Recentíssima, tem 30 dias que está em vigor essa legislação, porque antes o que ocorria? O pai se negava a fazer o exame de DNA, alegava que não era pai e tudo mais, e essas ações se arrastavam anos a fios. Hoje não. Se negou o exame de DNA, já se presume a paternidade e o juiz já pode dar a sentença entendendo que ele é o pai porque ele se negou o exame de DNA. Isso é muito recente e vem em benefício, na verdade, da criança, porque essa lei tende o quê? Agilizar o processo, esses processos de família que se arrastam há anos. E não importa se é casado ou não, se tiver o filho, a paternidade tem que ser reconhecida e, por consequência, os alimentos. E o próprio juiz é quem vai arbitrar os valores? Sim, é dado a oportunidade das provas, né, de quem tem que pagar, provar se pode pagar, se não pode. E é interessante, Mafalda, que isto não prescreve. Tem muita gente que fala, eu vou fugir 5 anos, depois já prescreve, não pago mais. Os alimentos não prescrevem nunca. Se a pessoa fugir por 5, 10 anos, quando ela comparecer, ela vai ter que pagar, ou então vai para a cadeia. Então é importante isso, né? Os alimentos são imprescritíveis e eles são irrenunciáveis. Não adianta, por exemplo, o pai ou a mãe tentar fazer um acordo lesando a criança que a promotoria não homologa. Isso, até porque tem que ter sempre a anuência do promotor de justiça, porque se trata de assuntos de menores, não são homologáveis quando são acordos que lesam o menor. Ou seja, o alimento é irrenunciável, ele é imprescritível. E intransferível. E intransferível, exatamente. Então, você veja que é um direito da criança. E é um direito, na verdade, até aos 24 anos, se ele demonstrar que ele está cursando um curso universitário e tudo mais, um curso superior. Então, os alimentos, e não só isso, mesmo depois dos 24 anos, se alguém demonstrar total incapacidade, falência de sobrevivência, e não tiver como sobreviver e provar esse juízo, ela pode exigir dos seus pais ou dos seus avós o que seja compelido os alimentos, a sobrevivência. Que aí não é mais do que o salário mínimo, mas poderá exigir para a sua sobrevivência. Então, os alimentos, você veja que são matérias muito bem, ela está muito bem protegida, né, que é o direito à vida, né, direito à dignidade da vida humana. Portanto, cumpramos a lei. Sim, ou então vamos cumprir a cadeia. Exatamente. Aqui, na TV Web Mário Lincoln do Brasil, o que você ouve, pensa e fala, vê aqui. Alô, amigo Fernando.